Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 10. Jacó, Israel. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença te adorando, porque só o Senhor é Deus. Derrama sobre nós, Pai amado, em nome de Jesus, o Espírito Santo. Que Ele abra nossa mente para entendermos a Tua palavra. Derrama a Tua bênção sobre os meus irmãos e sobre mim, pois nós a suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jacó, Israel. Quando Deus muda o caráter, Deus muda também o nome, queridos. Por isso a Bíblia diz lá em Apocalipse que você e eu vamos ter uma pedra branca com um novo nome. Um novo nome que você saberá quando você chegar lá no céu e receber a coroa de ouro das mãos de Jesus. Você também receberá essa pedrinha branca com um novo nome. O verso áureo diz: então Deus disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Gênesis 32, verso 28. A mão de Deus e sua fidelidade às promessas da aliança são reveladas na história familiar de Jacó. Nesta semana veremos Jacó voltando para casa, tendo que enfrentar Esaú, vítima da sua traição. O que o seu irmão, tão gravemente injustiçado, faria com ele? Felizmente, em meio ao medo do que estava por vir, o Senhor Deus dos pais de Jacó apareceu novamente a ele em um incidente que mais tarde seria conhecido como o tempo da angústia para Jacó, conforme Jeremias 30, verso 5 até o verso 7. E naquela noite, Jacó, o enganador, tornou-se Israel, um novo nome para um novo começo, uma nova vida que resultaria em uma nação com o seu nome. A história dos patriarcas e da sua família é contada nas Escrituras para nos mostrar que Deus é fiel para cumprir o que prometeu e que o fará, ainda que às vezes pareça que o seu povo faz de tudo para impedir o seu cumprimento. Deus nos abençoa, embora sejamos famílias cheias de problemas, mas Deus soluciona, Deus muda, Deus transforma. Bendito seja o Deus de Israel, bendito seja o nosso Deus. Aleluia. Na parte de domingo, lutando com Deus. Como é bom lutar com Deus. Quando você dedica tempo para a oração, quando você dedica tempo para a comunhão com Deus, você está lutando com Deus para obter a bênção que Deus deseja dar. Quando você luta com Deus, você está lutando por alguma coisa que Deus já deseja dar. A bênção prometida, o Espírito Santo prometido, o perdão prometido, a salvação, a graça, são promessas de Deus para você. Longe de Labão, Jacó teve outra experiência com Deus, sabendo que seu irmão Esaú estava se aproximando com 400 homens armados. Gênesis 32, verso 6. Esaú ficou conhecido na história como pirata do deserto. Ele tinha um bando, os piratas do deserto. Eles fizeram de Petra a sua capital. E ali eles assaltavam todas as caravanas que passavam pelo deserto. Esta é a posteridade de Esaú. E ele veio encontrar o seu irmão com um exército de 400 homens. Jacó orou fervorosamente ao Senhor e declarou: sou indigno de todas as tuas misericórdias, Senhor, e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Gênesis 32, verso 10. Jacó, na verdade, estava entendendo melhor do que se tratava a graça de Deus. E como o Senhor respondeu? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 32. Gênesis capítulo 32, vamos ver o verso 1 em diante. Abra sua Bíblia e vamos ler Gênesis 32 e os versos 1 em diante.
Aqui nós lemos: e foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. Você encontra os anjos de Deus no seu caminho? Você já viu o seu anjo? Deus me deu este privilégio, quando eu tinha meus 16 anos de idade, de ver 2 vezes o meu anjo. Queridos, você tem ao seu lado o anjo de Deus, embora você não o veja, mas creia que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Você tem o seu anjo que o acompanha desde o seu nascimento. E se você morrer, este anjo vai saudá-lo na manhã da ressurreição. Queridos, Jacó encontrou os anjos de Deus. E aqui em Gênesis 32, verso 2 diz: e Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Maanaim. Verso 3. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo, assim direis ao meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. Jacó tinha consciência do seu pecado, já tinha se arrependido do seu pecado, mas agora era um momento crucial, ele iria se encontrar com seu irmão. E ele queria a confirmação desta graça, deste perdão, e de encontrar graça aos olhos de Esaú. Verso 6. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo, fomos ao teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te com 400 varões com ele. Esta notícia fez Jacó tremer, porque Esaú estaria vindo com 400 homens com ele. Então, diz a Bíblia, Jacó temeu muito e angustiou-se e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, e os 2 bandos. Porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Queridos, Jacó conversando com Deus está reivindicando a bênção. É o Senhor que me mandou voltar para a casa do meu pai. Eu estou voltando. E agora Esaú está vindo a me encontrar com 400 homens. Eu estou correndo risco de vida, minha família também. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, o Senhor que me mandou voltar para casa e me disse, far-te-ei bem. Que o Senhor me faça bem, que o Senhor me proteja. Agora o verso 10. Senhor, menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com o teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Verso 11. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Aqui diz Jacó claramente, me livra da mão do meu irmão Esaú, porque eu temo aquilo que ele vai fazer para mim e para a minha família. E o verso 13. E passou ali aquela noite e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse a seus servos, passai adiante da minha face, ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo, de quem és e para onde vais? E de quem são estes diante da tua face? Então dirás, são do teu servo Jacó, presente que envia ao meu senhor, a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo,
e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme a esta mesma palavra falareis a Esaú quando o achardes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face, porventura aceitará minha face. Assim passou o presente diante da sua face, ele, porém, passou aquela noite no arraial. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas servas, e os seus 11 filhos, e passou o val do Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. Queridos, Jacó lutou a noite toda com alguém que ele pensava ser um estranho, mas logo ele descobriu que era o próprio Senhor, o próprio Deus com quem ele lutava. Por isso ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Ele lutou por uma bênção e ele recebeu esta bênção. Quando você luta em oração com Deus, ele dá para você aquilo que ele já desejava dar. Ele já quer nos abençoar. Ele já quer nos perdoar, ele já quer nos salvar, mas nós precisamos buscar, nós precisamos suplicar, e ele vai nos dar a bênção. Não te deixarei ir, se não me abençoares. E o verso 27 diz: e disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste, saíste vencedor. Deus mudou o caráter de Jacó de enganador para um homem íntegro e puro e honesto, e Deus mudou-lhe o nome de Jacó para Israel, o príncipe de Deus que venceu. E agora diz aqui o verso 29. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Peniel, o lugar onde você se encontra com Deus. Peniel, o lugar onde você vê a face de Deus. Peniel, o lugar onde você recebe a bênção de Deus. Você e eu precisamos ter o nosso Peniel. O nosso Peniel é o lugar do encontro, é o lugar da bênção, é o lugar da transformação. Você já teve o seu Peniel, meu querido irmão? Quando você derrama lágrimas de arrependimento e onde você recebe o perdão e você louva a Deus e você é transformado pelo Espírito Santo de Deus, busque o seu Peniel. Aqui diz: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Queridos, Jacó saiu daquela luta com Deus abençoado, transformado e salvo. Mas ele saiu mancando e ficou mancando o resto da sua vida. Queridos, o manquejar de Jacó mostrava que ele tivera uma luta com o Santo de Israel e que ele foi transformado. O erro que determinara o pecado de Jacó ao obter pela fraude a primogenitura estava agora apresentado claramente diante dele. Não havia confiado nas promessas de Deus, mas procurara pelos seus próprios esforços efetuar aquilo que Deus teria cumprido no tempo e da maneira de Deus. A evidência de que ele, Jacó, havia sido perdoado foi a mudança do seu nome.
de uma lembrança do seu pecado para uma lembrança que celebrava a sua vitória. Seu nome, disse o anjo, não será mais Jacó, o enganador, mas Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu, saiu vencedor. A experiência de Jacó, aqui relatada, é a experiência que os filhos de Deus devem ter com Deus. Todos nós deveremos buscar, se ainda não tivemos o nosso Peniel, deveremos buscar o Peniel, esse encontro com Deus de transformação, de entrega, de perdão, de salvação e de graça. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o encontro dos irmãos. O Peniel, vi Deus face a face, Gênesis 32:30, o lugar em que teve essa experiência com Deus. Jacó se dirigiu ao encontro com seu irmão após ter tido um encontro com Deus. Agora ele estava mais tranquilo, porque ele tinha certeza da presença de Deus com ele. Após 20 anos de separação, Jacó viu seu irmão se aproximando com 400 homens. Ele estava preocupado e preparou a si mesmo e a sua família. Abra sua Bíblia em Gênesis 33 e vamos ler. Gênesis 33. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e aos seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Jacó foi demonstrando sua humildade, a sua submissão, o reconhecimento do seu pecado, ao se ajoelhar 7 vezes ao longo do caminho, indo em direção a Esaú. E o verso 4 diz: então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Deus fez uma transformação na intenção de Esaú. Esaú intencionava realmente tirar a vida de Jacó, mas o Espírito Santo transformou aquele encontro de tragédia num encontro de bênção. Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-o, beijou-o e choraram. Depois, diz aqui o verso 5, levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente de minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Eu vi o teu rosto, disse Jacó para Esaú, como vendo o rosto de Deus. Porque quando Jacó olhou para o rosto de Esaú, que correu ao seu encontro, abraçou, beijou e choraram, ele viu ali a misericórdia de Deus. Deus operou no coração de Esaú. Deus transformou aquele encontro de tragédia em um encontro de bênção. E agora diz o verso 11: toma, peço-te, a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que o tomou. E disse: caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém, ele, Jacó, disse: meu senhor, sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite, e se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face do seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme ao passo do gado que está diante da minha face.
e conforme ao passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse: deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: para que é isto? Basta que eu ache graça aos olhos do meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa, uma cabana, para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e chamou Deus, o Deus de Israel. Jacó, à semelhança de Abraão, à semelhança de Isaque, Jacó também levantava um altar e adorava o Deus de Abraão e de Isaque. A experiência de Jacó com o perdão divino em Peniel, onde ele viu Deus face a face, se repetiu em sua experiência com o perdão do seu irmão. Jacó viveu o Peniel uma segunda vez. A primeira foi um preparo para a segunda. Jacó foi perdoado por Deus e foi perdoado pelo seu irmão. Ele deve ter entendido mais que qualquer outro o significado da graça divina. Você entende, meu querido irmão, querida irmã? Você entende a graça divina? Você já teve ou está tendo o seu Peniel com Deus? A graça nos cobre. A graça é imerecida. Deus nos abençoa porque Ele é bom, não porque mereçamos. A graça foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo e é nossa. Pelo sangue de Jesus Cristo, temos direito à graça divina. Aleluia! Na parte de terça-feira, violência contra Diná. Oh, que triste experiência esta pela qual Diná passou. Após ter se reconciliado com seu irmão, Jacó desejou se estabelecer em paz na terra de Canaã. E aqui diz em Gênesis 33 e o verso 18: e chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, chegou em paz e comprou um pedaço de terra para se estabelecer em Canaã. Depois de ter comprado um pedaço de terra dos habitantes, Jacó ergueu ali um altar ao Senhor, mostrando sua fé e sua compreensão do quanto ele dependia do Senhor. Para cada um dos sacrifícios oferecidos havia um ato de adoração. No entanto, queridos, pela primeira vez em sua vida, Jacó, agora Israel, estava exposto aos problemas de se estabelecer na terra de Canaã. Como Isaque em Gerar com Abimeleque, Jacó agora tentava encontrar um lugar entre os cananeus. Vamos ler agora Gênesis capítulo 34. Abra sua Bíblia, Gênesis 34. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. Querido, Siquém fez loucura, abusou de Diná. E a Bíblia diz aqui o verso 3, que apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isto, entristeceram-se os varões, e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se podia fazer assim. Queridos, esta foi uma experiência muito triste. Eles exigiram que Siquém e o seu pai e todos os homens de Siquém fossem circuncidados. De uma forma ardilosa, tendo más intenções, eles exigiram que todos os homens fossem circuncidados. E Amor e Siquém e todos os homens de Siquém
eles concordaram com a circuncisão. Mas, queridos, no terceiro dia, quando maior era a dor e todos os homens estavam acamados, houve então a tragédia. Simeão e Levi, irmãos de Diná, eles se prevaleceram da situação e invadiram a cidade de Siquém. E eles mataram todos os homens de Siquém. Aqui diz Gênesis capítulo 34 e o verso 25. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo o macho. Mataram também ao fio da espada a Amor e ao seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. E o verso 27, vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã. As suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos e o que na cidade e o que no campo havia, tomaram, e toda a sua fazenda e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos e despojaram-nos e tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e a minha casa. E eles disseram: faria, pois, ele a nossa irmã como a uma prostituta? Queridos, esta experiência em Siquém, nós não sabemos como Deus vai julgar isto. O povo de Siquém estava sendo sincero quando propuseram acordo, uma aliança com Jacó e a sua família. Eles se deixaram circuncidar para pertencer ao povo de Deus. Eles estavam sendo honestos, mas os filhos de Jacó foram desonestos. Como Deus vai julgar isso? Nós não sabemos. Mas Deus continuou com Jacó. Deus colocou um pavor e um terror entre os habitantes daquelas terras para que não perseguissem Jacó e a sua família. E eles partiram dali o quanto antes para um lugar que Deus lhes falaria. Mesmo entre os nossos erros, quedas e falhas e fracassos, a Bíblia mostra que Deus não nos deixa, Deus não desiste de nós. Aleluia! Na parte de quarta-feira, idolatria prevalecente. Gênesis capítulo 35 fala assim: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Deus ordenando para que Jacó deixasse a região de Siquém e fosse para Betel, onde primeiramente Deus tinha se revelado a ele, onde ele tinha tido aquele sonho, onde ele viu aquela escada de anjos subindo e descendo, onde ele ungiu aquela pedra com azeite, onde ele fez o voto a Deus: se Deus for comigo, se Deus me proteger, se Deus me guardar, o Senhor será o meu Deus, e de tudo quanto eu tenho, eu te darei o dízimo. Deus pediu para que ele voltasse ao lugar onde inicialmente ele tinha se encontrado com Deus. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, o teu irmão. Agora, Gênesis 35 e o verso 2. E então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos. Deuses estranhos, ídolos, ídolos em forma de joias, ídolos em forma de pulseiras, ídolos em forma de brincos, de arrecadas que eles penduravam nas orelhas, ídolos que eles roubaram dos habitantes de Siquém, ídolos que Raquel tinha roubado do seu pai Labão. Queridos, Deus exigiu de Jacó que ele buscasse a purificação da sua família. Por isso foi Deus que disse, verso 2, então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam:
tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Será que existem deuses estranhos no nosso meio? Será que existe algum Deus estranho dentro da nossa casa? Na nossa filmoteca? Entre os CDs, entre os DVDs, entre os videogames? Será que existe alguma coisa que possa se identificar como Deus estranho dentro da nossa casa? Deus exige purificação. Deus exige abandono dos ídolos. Deus exige confissão dos nossos pecados. Deus quer nos abençoar, mas primeiramente tem que haver o quê? Renúncia dos nossos pecados. Renúncia dos deuses estranhos. Foi isso que Deus pediu para Jacó. Gênesis 35, verso 3. Levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Jacó está falando do Deus que caminhou comigo durante todos estes 20 anos de peregrinação, de exílio. É este Deus que nós vamos encontrar agora lá em Betel. Levantemo-nos e subamos a Betel. E agora o verso 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos. Toda a família de Jacó trouxe para ele os deuses estranhos que estavam em suas mãos, nos seus braços, nas suas orelhas. Queridos, então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que tinham nas suas orelhas, os brincos. Queridos, muitas vezes hoje, nos dias modernos, o povo de Deus pensa que eles podem se vestir como o mundo se veste e usar joias e adornos como o mundo usa. Não, queridos. Deus exige um povo diferente, um estilo de vida diferente, vestimenta diferente, alimentação diferente. Nós não nos adornamos com ouro, nós não colocamos brincos, nós não colocamos pulseiras, nós não colocamos colares. Deus quer que você seja diferente. Deus considera isto ídolos, deuses estranhos. Por isso Jacó exigiu que a sua família abandonasse todas estas coisas chamadas de deuses estranhos. Aqui diz o verso 4. E deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas, os brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Deus exige a purificação. Esta experiência de Jacó aqui em Gênesis 35, ela pode ser comparada também com a experiência do povo de Deus em Êxodo capítulo 33. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33. Aqui nós lemos: o povo de Deus no deserto, quando eles saíram do Egito, eles trouxeram do Egito muito ouro, muitas joias. E o povo de Deus estava usando estes adornos de ouro que vieram do Egito. Assim como a família de Jacó também estava usando os adornos, as arrecadas, as joias que eles saquearam da cidade de Siquém. Assim também o povo de Israel usava as joias e os deuses estranhos que trouxeram do Egito. Por isso aqui em Êxodo capítulo 33 nós lemos assim, verso 3. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Por que quando eles ouviram a notícia de que Deus não subiria mais com eles, eles se entristeceram e não colocaram sobre si os seus atavios, os seus adornos? Porque os adornos estavam sendo deuses estranhos, aborrecendo a Deus. E aqui diz o verso 5, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento subir no meio de ti, te consumirei, porém agora tira de ti os teus atavios, tira de ti os teus adornos, tuas joias, tuas pulseiras, teus colares, teus brincos, tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Verso 6. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do Monte Horebe, que é o Monte Sinai. Queridos, Deus exigiu
de Jacó uma purificação da sua família. Deus exigiu do povo de Israel, lá no deserto, uma purificação do povo. Eles deixaram de usar joias. Há muitos hoje que dizem, o pastor diz que nós não deveríamos usar colares e brincos e pulseiras, mas a Bíblia mostra que o povo de Deus naquele tempo usava. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não está vivendo naquele tempo? A verdade presente dos nossos dias é uma verdade de reforma, de reavivamento. A Bíblia ensina que mesmo naquele tempo, Deus pediu que houvesse um abandono dos atavios, um abandono das joias. Isso foi no tempo de Jacó, isso foi no tempo de Moisés também. E assim é hoje. O povo de Deus deve viver sem os atavios. A orientação divina está aqui na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres sejam ganhos sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. E o verso 3, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Aqui há um apelo no Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento se refere aos nossos dias. Aqui diz que o enfeite das mulheres não deve ser o atavio, o enfeite de ouro, as joias. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos. Está claro, queridos, Deus não muda. No passado, Deus exigia que o seu povo vivesse, se vestisse diferente, e assim é hoje. Nós deveremos representar Deus diante da humanidade, Deus diante do povo. Nossa atitude não deve ser quão perto eu posso viver do mundo, quão perto eu posso viver de Sodoma, quão próximo dos ímpios eu posso viver e me vestir e não ser ímpio. Queridos, não é assim que o cristão deve pensar. Nós deveremos pensar em quão distante nós podemos ficar do mundo, quão distantes deveremos ficar deste padrão do mundo, de se vestir, de se comer. Não cometa a loucura de Ló, que foi se aproximando de Sodoma. Siga o exemplo de Abraão, que foi se distanciando de Sodoma. Nós deveremos buscar distância das grandes Sodomas, das grandes Gomorras de hoje. O nosso padrão de vida, o nosso padrão de vestimenta e de comida, enfim, o nosso padrão de conduta é Deus, sua santa palavra. E agora, queridos, voltando para Gênesis, capítulo 35. Vamos ler agora o verso 10. Aqui nós lemos: e disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. E disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele, e Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação e deitou sobre ela o azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Queridos, a vida de Jacó era uma vida de constante comunhão com Deus. Assim foi com Abraão, assim foi com Isaque, assim foi com Jacó. Deus abençoou Isaque por amor a Abraão, Deus abençoou a Jacó por amor a Isaque, Deus abençoou a José por amor a Jacó, e assim é. Deus quer abençoar os seus filhos, mas é por amor a você, pai, você, mãe. Por amor aos pais, Deus abençoa os filhos. Consagremos-nos a Deus, nós, os pais, e Deus abençoará os nossos filhos. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a morte de Raquel. Abra sua Bíblia em Gênesis 35 e vamos ler o verso 15 até o verso 29. Aqui lemos:
e chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, e teve um filho, Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel soube-o, e eram 12 os filhos de Jacó. Queridos, que experiência triste nós vemos aqui na atitude de Ruben. Por isso Ruben perdeu a primogenitura, porque ele não honrou a primogenitura. Assim como Esaú também não honrou a primogenitura, desprezou-a, assim também Ruben. Ele adulterou, ele se deitou com a concubina de Jacó, o seu pai, Bila. E isto entristeceu Jacó, entristeceu a Deus. Deus não aprova a fornicação, Deus não aprova o adultério, Deus não aprova a promiscuidade sexual. O mundo está tomado pela promiscuidade sexual, este sexo livre, todo mundo praticando sexo, essa banalização do casamento. As pessoas já não se casam, as pessoas vivem praticando pecados sexuais, masturbação, pornografia. Deus quer que o seu povo seja santo. Sede santos porque eu sou santo. A santidade de Jesus Cristo precisa ser impressa em mim, impressa em você. O Espírito Santo nos comunica a vida e a santidade de Jesus. Ruben perdeu a primogenitura por sua promiscuidade. E agora lemos aqui em Gênesis 35 e o verso 27. E Jacó veio a seu pai Isaque. Isaque ainda estava vivo. Jacó veio ao seu pai Isaque, a Manre, a Quiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abrão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. Isaque viveu 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Mais uma vez, Esaú e Jacó se encontraram para fazerem o sepultamento do pai Isaque. Queridos, a experiência de Jacó naquela noite, lá no Vale do Jaboque, a experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar pouco antes da segunda vinda de Jesus. O profeta Jeremias, em santa visão, olhando para esse tempo, disse: ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Jeremias, capítulo 30, verso 5 até o verso 7. Angústia de Jacó é uma expressão usada escatologicamente para a angústia do povo de Deus após o fechamento da porta da graça, quando for aprovado o decreto de morte contra o povo de Deus. Queridos, este decreto de morte não vai se cumprir. Assim como a morte de Jacó não se cumpriu, Esaú marchou contra Jacó para matar Jacó, mas ele não foi morto, ele foi abençoado por Deus. Assim também um decreto de morte sairá contra o povo de Deus após o fechamento da porta da graça, mas eles não morrerão. Não existirão mais mártires após o fechamento da porta da graça. O povo de Deus sentenciado à morte será protegido por Deus. Os anjos se tornarão escudos de luz ao redor do povo de Deus. Queridos,
todos os santos de Deus que morreram desde 1844, fiéis a Deus, amando a Jesus Cristo, guardando os seus mandamentos, eles ressuscitarão na ressurreição especial no final dos 1290 dias de Daniel capítulo 12, verso 11. Eles ressuscitam nesta ressurreição especial glorificados. E eles estarão sendo um grupo de apoio ao povo de Deus durante este período de decreto de morte. O povo de Deus, após o fechamento da porta da graça, estará sendo sentenciado à morte, mas eles não estarão abandonados. O Espírito Santo neles habita, porque eles foram batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. E os santos de Deus ressuscitados, glorificados nesta ressurreição especial de Daniel 12, verso 2 e Apocalipse 1, 7. Nessa ressurreição especial, diz lá no livro O Grande Conflito, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo ressuscitarão glorificados. E o que eles farão? Eles serão um grupo de apoio espiritual, de consolo, de conforto para o povo de Deus vivo, mas sentenciado à morte. Mas eles não morrerão. Assim como Jacó foi ameaçado de morte por seu irmão irado, o povo de Deus estará em perigo por parte dos ímpios que procurarão destruí-lo. E assim como o patriarca lutou toda a noite para conseguir livramento da mão de Esaú, os justos clamarão a Deus dia e noite por livramento dos inimigos que os cercam. Quando em sua angústia Jacó segurou o anjo, e o anjo era o anjo do Senhor, era o próprio Deus, e ele com lágrimas implorou seu favor, o mensageiro celestial, para lhe provar a fé, lembrou também do seu pecado e se esforçou para escapar dele. Jacó, porém, não quis soltá-lo. Tinha aprendido que Deus é misericordioso e se entregou à sua misericórdia. Fez referência ao arrependimento do seu pecado e implorou livramento. Ao rever a sua vida, quase chegou ao desespero, mas segurou firmemente o anjo e, com fortes gritos de aflição, insistiu em sua súplica até que prevaleceu. Saiu vencedor. Assim também você e eu, meu querido irmão, na angústia de Jacó, se ficarmos vivos até aquele tempo, após o fechamento da porta da graça, vamos passar pela angústia de Jacó, mas vamos nos agarrar ao Deus da nossa salvação e vamos receber a bênção, vamos receber o conforto. Assim será a experiência do povo de Deus em sua luta final com os poderes do mal. Sairemos vitoriosos, porque Jesus Cristo é o vitorioso. E vencerão aqueles que estão com Jesus Cristo, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Aleluia! Eu deixo com você, meu querido irmão, esta certeza de vitória em Jesus Cristo. Eu deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.